Shalom, shalom, gente, boa tarde. Mais, né, um contexto nosso sobre paternidade e a dinâmica da orfandade. Existe algo muito profundo que essas lives que nós estamos fazendo, elas têm um contexto. Então, você que está conosco já, que tem acompanhado, já sabe de uma dinâmica. E a questão sobre a orfandade e a paternidade, existe algo que é um reflexo que nós precisamos, especialmente, quebrar contextos, gente, que estão relacionados aos nossos pais, primeiramente. Então, nós precisamos entender que nós precisamos gerar algo e quebrar o que nós chamamos de relacionamentos superficiais. Nós precisamos entender que os relacionamentos profundos que nós estamos construindo em Deus, eles precisam de ter curas. E essas curas, elas são reflexos em gerações passadas. Vocês que são mulheres, e eu que sou homem, ou os homens que aqui se encontram, e agora eu falo por mim e por outros homens, e as mulheres analisam muito bem isso. Elas sabem quão é difícil para nós homens termos conversas quando especialmente o assunto é orfandade. Quando o assunto até é intimidade, gente. O quanto é difícil. O quanto, para mim, tem gerado tempo. O quanto, para mim, eu tenho vivido nesse moldar. Para começar a ter, gente, esse relacionamento profundo com a minha esposa. Olha, a Blenda aí chegou. Shalom, Maria! Com a Blenda que está aqui conosco. Shalom, Tássia. E assim também, o quanto é difícil, gente, nós temos esses relacionamentos profundos por contextos geracionais e nós não conseguimos quebrar barreiras com os nossos filhos. Nós não conseguimos ter essas conversas porque também nós não tivemos. Você já parou para analisar, gente, o quanto nós precisamos de uma bela conversa? O quanto eu preciso? O quanto você precisa de algo profundo? E aqui eu falo por mim, né? Eu falo pelos homens. Nós, homens, na questão da orfandade, nós não buscamos, nós não desejamos esse tipo de conversa, gente. Não é legal. Minha esposa aqui que está aqui presente sabe o quanto eu estou me moldando dia a dia. O diálogo muda muita coisa na vida do ser humano, sim. O quanto, gente, essa conversa para o homem, ela é desgastante. E vocês, mulheres, precisam entender isso. E eu vou mostrar para vocês o quão é profundo isso. Porque é uma postura, gente, da natureza do homem. É uma essência que o homem precisa quebrar. Não é, não é só ser fechado, gente. É realmente enclausurado, gente. Porque está relacionado com a nossa comunicação. E isso aqui está onde, gente? Está em Gênesis 3. Abram Gênesis 3, gente. Gênesis capítulo 3. E vocês, mulheres, precisam entender um pouco isso. E compreender que não é fácil para o homem, tá? Vamos lá? Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a quem, gente? Ao homem. Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E então disse o homem: A mulher que me deste. Primeiro ponto. Primeiro ponto aqui nós observamos. Ativou o medo, ativou o não querer se comunicar mais com o seu Deus. Temeu aqui mostrar, aqui, gente, aqui, aqui começa algo que se chama síndrome do medo. Aqui é uma estrutura chamada medo. Aqui é um espírito profundo chamado medo. Fé, medo. O medo aqui, ele foi gerado fortemente. A estrutura fortificou aqui e ele teve medo de se expor e de voltar à tona. O que acontece conosco, gente? Nós sempre temos medo de nos expor. Nós temos medo. Sabe por que muitas pessoas não avançam na libertação? Muitas pessoas começam e não terminam porque ela tem medo do que ela vai perder, ela tem medo de abandonar certas coisas pecaminosas que ela faz, ela tem vergonha de si próprio. Gente, é a questão de Adão e Eva. Vocês observam isso. Até hoje, a maioria das mulheres que tem problemas com orfandade normalmente possui certas raízes relacionadas a isso. Ao saber que o homem tem uma característica e a mulher tem outra. A característica da mulher foi a comunicação. Ela comunicou aqui com o homem, puf, e ela abriu o quê? Abriu uma porta. É como a mulher faz, gente. Shalom, Alessandra. Ela, ela tem, gente, uma facilidade de abrir coração. Como a mulher também, ela é capaz de guardar segredos. Gente, a mulher é capaz, e aqui ela sofre na orfandade. Ela guarda, gente, no seu inconsciente e subconsciente coisas que muitos duvidam.
A mulher tem essa capacidade ao longo da sua vida. E muitas mulheres morrem com isso e não revelam. Só o Espírito Santo, gente, consegue. Então, esses traços, eles são correlacionados com a orfandade. Aqui você pode simbolizar Deus como o pai e Adão e Eva como filhos. Observem muito bem essa dinâmica. A conexão duradoura com o pai fez com que a comunicação, gente, aqui fosse afetada e aqui feriu o coração. A comunicação que sempre se tinha e um relacionamento realmente autêntico. E aqui eu volto para a questão da orfandade. Como nós temos percebido isso nas famílias, gente? É percebível, e aqui eu venho para minha família, primeiramente, que nós conversamos de todo tipo de coisa, menos uma coisa, gente, do que está no nosso coração, do que nós sentimos, do que nós fizemos de errado. Muitos de vocês que estão conosco sabem como está o coração já. Esquenta, acelera, pulsa. Eu vou revelar algo para vocês que estão aqui hoje. Algo já está começando a ser gerado na sua vida. Você que está sentindo isso, só a partir disso, de quando algo diferente no teu coração está começando a chegar, é Yeshua entrando e sendo entronizado nele. Só foi um dia. O Senhor queria só intimidade, uma intimidade profunda entre os seus filhos, Adão e Eva. A semelhança, né? Quando nós entendemos sobre o sábado, o Shabat, ele envolve princípio, gente. Esse princípio sabático é um princípio de paternidade, gente. É um princípio de uma possibilidade. Você que não é guarda o sábado, né? Você que entende essa intimidade sabática. O Shabat é a possibilidade do homem passar um dia para buscar o eterno, um dia para lhe dar atenção, um dia para com sua família, um dia para reservar, desacelerar de tudo, um dia só, pelo menos um dia na semana, um dia em que os pais chegam mais próximo do coração, do filho, da família, da esposa, do esposo, um dia em que são alinhadas as intenções do nosso coração. Um dia em que a comunicação entre Deus é aberta para ser ativada através de Yeshua, que Ele é a porta. Um dia para cultivar algo em família. É um desenvolvimento de comunicação, gente, para quebrar o espírito de orfandade. Se nós não conseguimos, se nós não conseguimos ter uma relação de comunicação com os nossos filhos quando eles são crianças,
Gente, quando forem jovens, você vai ver a sua colheita. Você vai analisar a colheita na adolescência. Então, hoje, nessa questão superficial, muitos não têm coragem de abrir o seu coração para ninguém. Abrir o coração para que o Eterno venha entender e fazer com que o Espírito Santo adentre é, para muitos, extremamente ameaçador. É muito mais fácil você viver em um mundo virtual, gente, um mundo imaginário, do que querer realmente ser liberto. E aqui, nesse contexto que nós estamos trazendo sobre tua vida, a falta da conexão, da intimidade, de ter um tempo com Deus, tem trazido diminuições de número de casamentos, casais que não querem ter filhos, casais que terceirizam a educação dos filhos para a escola, para as praças, terceirizam tudo e não querem assumir sua postura. Pais que são desequilibrados por orfandade, pais que vivem com pânico, com medo. Lembra do que eu falei de Gênesis 3? Depressivos, ansiosos e com alertas de suicídio. Pais que vivem em conflitos de agressividade com seus filhos e os filhos com seus pais. E o caminhar disso só traz males, como um dos pontos é gravidez precoce, dependência química, entre outras coisas. Ou confusões de gênero, gente. Nós estamos vendo muitas pessoas buscando hoje conhecimento, buscando hoje coisas extraordinárias no seu intelecto. Shalom, Janaína, seja bem-vinda. No mundo espiritual, esse momento que nós estamos passando agora, Shalom, Adriel, é um momento, gente, ligado com o derramar de conhecimento ligado às águas de aquário. Isso é extremamente importante que você saiba que muitos dos conhecimentos que por aí compram-se, são compartilhados, fazem com que essa esfera intelectual venha trazer também aberturas na alma, contextos onde que adultos são crianças órfãs, imaturas emocionalmente. Pessoas que vivem em vazios existenciais, gente. Pessoas que nem sabem mais o que é a sua vida real e a sua vida virtual. Elas separam, gente. Você já imaginou você parar para entender que é crucial na busca da sua paternidade você abrir seu coração para Deus? Porque nós paramos pela nossa própria incapacidade. Abram Tiago capítulo 5, gente, versículo 16. Tiago, versículo 5, capítulo 5, 16. Shalom, Rita. Deixa eu pegar esse texto aqui, gente, para a gente ler. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
aqui, gente, é abrir o coração. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Quando nós adquirimos, não é teoria, gente, só. É prática, é vivência espiritual. De nós dizermos assim, Senhor, realmente lava e limpa totalmente o meu coração. Abre totalmente o meu coração. É expor, gente. Quando nós expomos algo, nós estamos propondo que o Espírito Santo venha nos ajudar. E aí faz com que nós tenhamos relacionamentos paternos. E são oportunidades que nós criamos e temos, gente. Nós temos que ter isso para oferecer para a nossa vida a saída de prisões emocionais que onde foram geradas, gente, em gerações passadas, foram adquiridas também dos nossos pais e nós adquirimos isso. E chega uma hora ou outra que vem à tona, não tem para onde. Muitos de nós nos desesperamos, fomos para a igreja, gente, nos momentos mais terríveis. Quem daqui só busca a Deus quando precisa, gente? Quando tá ruim as finanças, quando não tá legal, que eu quero me relacionar com alguém, vou buscar nas orações, ver se Deus disponibiliza alguém para mim. Vou à procura de Deus por um emprego, vou à procura de Deus. Existe N coisas. Mas aonde você quer realmente abrir seu coração para que Deus venha entrar? Ou você só foca naquilo que você quer e não no que Deus pensa sobre você? Se, Adriel, se você tivesse decidido já há anos atrás realmente querer se libertar, você já estava, ó, avançando há muito tempo. Não é de hoje que você me segue. Quando foi que você decidiu algo na sua vida? Nunca. O seu negócio é conhecimento e querer passar conhecimento para alguém. E não se trata disso. Primeiro somos nós. Primeiro nós abrimos o coração. E eu falo com todo carinho porque eu te conheço, ó. Ó. E ouvir você dizer, não sei mais o que fazer, é porque nunca decidiu. Quando nós não decidimos, Deus não trabalha com dúvidas. Deus não trabalha com quem deixa ele em segundo plano, terceiro plano, gente. E às vezes eu falo coisas com o maior carinho, porque a gente poderia ter as pessoas avançando, mas elas não querem. Elas não querem. O que elas querem, gente, é um curso que vai solucionar, um treinamento que vai solucionar, uma mão na cabeça que vai solucionar, mas elas não querem sentar para aprender e para serem libertos, sabendo que é um propósito. Querido, me desculpa dizer, quais foram os seus treinamentos? Quais foram os cursos? Quais foram tudo que você fez na sua vida? Me diz os testemunhos. Gente, não é assim. É processos. O Senhor vai limpando e vai nos avançando diariamente. Mudanças, renúncias e buscar mais intimidade. Isso mesmo, Alessandra. Quanto mais, Alessandra, nós avançamos, gente, é como se fosse realmente um encontro assim, ó. Nós nos chegamos e o Senhor nos chega. Quanto mais nós chegamos, Ele chega. E aqui, ó, o encontro do noivo e a noiva. Não é de uma outra maneira, gente. Quem se casou sabe.
O noivo está lá esperando, a noiva está lá. Gente, o processo de você caminhar da nave da igreja, existe toda uma caminhada, gente. É o que nós fazemos. Gente, abre o teu coração para entender isso. Para que nós sejamos maduros emocionalmente e espiritualmente. É total importante você abrir seu coração. E assim a maturidade começa a gerar sobre você. Eu tenho o maior respeito, gente, com igreja, com tudo. Mas o meu ministério é libertação. Para mim, louvor, claro. Para mim, pregação, claro. Nada contra cultuar, nada disso, gente. Mas o meu negócio é batalha. O meu negócio, gente, é, é fruto. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar uma coisa. Deus, ele é Deus. É soberano, é tudo, gente. Eu vou te perguntar uma coisa que você também se perguntou. Pera, eu sirvo esse Deus que tudo pode, que tudo é, assim, assim, assim. Mas por que eu não tenho nada? Gente, aqui não é conversa de coach. Longe de mim. Mas eu quero deixar algo claro sobre você. Deus é um Deus de resultado, gente. Você tem que dar resultado. A parábola dos talentos refere isso, gente. Então, com Deus, nós temos resultados. Aí eu te pergunto, se na sua igreja não tem resultado, o problema está em você, ou na igreja, ou no líder, só não está em Deus. Mas o que Deus quer é resultado, gente. Você tem que ter resultado. A sua vida tem que mudar. O seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Gente, tudo tem que mudar. Que nós chamamos da palavra prosperidade. É tudo. Quando o Eterno chega, tem que mudar. Se não está mudando, tem problemas aí. Só não está em Deus. Então, é hora de você mudar. Você mudar. Durante muitos anos, gente, eu fui alguém que guardei segredos, vivi uma vida de sanguessuga sobre as pessoas, vivendo, né, uma vida imaginária, celebrando coisas que não eram minhas, vivendo algo de uma fantasia. Eu te pergunto hoje, não foi fácil, mas a melhor coisa na vida hoje é se ter intimidade com Deus. É abrir meu coração e dizer, Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me revele alguém para fazer na minha vida algo. Alguém usado por ti. Quando nós nos posicionamos assim, gente, nunca mais nós seremos os mesmos. Quando nós, quando nós dizemos, Deus, a minha comunicação contigo será diferente a partir de hoje. Ou seja, é quando nós entendemos que nós somos órfãos e nós precisamos estar próximo de Deus, estar próximos também de pessoas, experimentar processos de libertação, gente.
E eu falo com as pessoas que estão conosco, porque durante muitos estão conosco há um ano, e essas pessoas, elas precisam, gente, se elas levam a sério, elas terão frutos. Eu creio nisso, gente. Elas têm que ter fruto. Se não tem fruto, tem algo errado. Tem tanto fruto que nem percebe que mudou suas finanças, mudou o relacionamento com o pai, com a mãe, mudou o relacionamento em casa, entendeu o que é a sua vida espiritual. Gente, a vida na prática espiritual, ela gira 360 graus. Chega um ponto que a pessoa nem mais se conhece. Sabe como é, gente? É quando você abre o seu coração e você traz tudo para a luz. Quando você traz para a luz, quando você diz, olha, eu não suporto esse problema aqui na minha família, eu vou trazer esse problema para a luz. Eu não suporto esconder ele, eu não suporto estar aqui no esconderijo com ele, eu vou trazer para a luz. Esse problema aqui eu não suporto. Aí, querido, Satanás começa a parar de chantagear com suas falas e ele foge. Porque ele não suporta quando você pega o seu problema, o seu coração, a sua vida e coloca na luz, na presença dele, do eterno. Ele não suporta. Ele tem que fugir. E isso é a vida prática. Quando você diz, nossa, eu não suporto. Essa luta aqui eu não tem como na força do meu braço. A partir do momento que você entende isso, que é necessário trazer para a luz, você começa a estabelecer comunicação com o eterno. Aqueles que se comunicam têm intimidade, aqueles que têm intimidade se encaminham para uma paternidade. É uma tecla que a gente bate muito, gente, sobre essa questão da comunicação. Porque você precisa ter conversas, você precisa expor. E quando você menos esperar as suas ações, pessoas que você nem imaginava vão ficar admiradas com a sua nova postura. Muitos daqui já sabem do que eu estou falando. O primeiro ponto que você sabe, que nós falamos de Gênesis 3, que está ligado com o medo. Ali, gente, é uma estrutura. Gênesis 3. Quando Adão disse, simplesmente, quando eu vi a voz que andava pelo jardim, nossa, descobri que eu estava nu. E aí eu tive medo e me escondi. Eu temi aquele que, ó, eu era íntimo. Aquele que eu me inspirava, que eu respeitava, que eu tinha temor. Agora teve um medo. Ou seja, a confiança, a aliança foi quebrada. A palavra de Deus diz, gente, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Aqui na base da fé é uma confrontação contra a estrutura do medo. Porque a confiança, gente, é uma determinação grandiosa sobre uma prática na sua vida, que está atrelada com a segurança paterna e com o ambiente da confiança. Shalom, pastora Kellen. Quando você duvida,
nada avança. Você não tem resultados, sabe? E aí, vocês que estão conosco no processo de tempos e estações, quando você duvida, querida, já foi. E não vem dizer que, foi Deus, foi o líder espiritual. É você. Shalom, Ana Luísa. Porque, gente, quando o órfão decide sair, ele vê o peso da influência do seu pai. Quando ele decide sair, gente, e aqui eu falo especialmente para os homens, quando ele decide avançar, quando ele decide quebrar, gente, esse medo, fazer com que esse medo não tenha mais espaço no seu coração, ele começa a encarar a sua vida com confiança, ele ergue a cabeça. E para quem é pai, é fundamental isso, gente. Porque o que acontece com o pai, e aqui está atrelado com os pais espirituais, os pais biológicos, porque a figura paterna, gente, ela aponta uma direção, ela aponta um destino, ela mostra, ela mostra as pegadas geracionais e ela vai criando, através da figura paterna, né? Vai criando uma intimidade e vai rompendo, gente, barreiras e mais barreiras. Só que o problema do homem é o ataque que está alinhado com o medo. E o medo é uma estrutura. E essa estrutura está ligada, gente, com deidades satânicas. Quando o homem, e esse aqui eu volto para Gênesis 3, quando Adão disse que eu tive medo, e aí eu me escondi, é como muitos homens que vocês, mulheres, conhecem ou se relacionam. Homens medrosos e que se escondem. Gente, isso é um ataque da estrutura do medo. Homens que têm problemas de decisão, homens que não têm criatividade, homens que têm baixa autoestima, homens que vivem com desequilíbrio emocional. É a estrutura do medo. Já as mulheres, gente, a realidade das mulheres está na intimidade. Não tiveram com seus pais e por não terem com seus pais, foram produzindo medo. E aqui qual medo? O medo de cuidar da sua própria família, de confiar e aí de depender de um homem. Já alega o quê? Nossa, vai ter falha aqui, porque na minha geração já teve. E aí o que acontece, gente? Algo que é muito conhecido, que é a síndrome da Mulher Maravilha. Muitas das mulheres, elas também têm medo de serem excluídas, gente. Ou, por incrível que pareça, de serem aquelas frágeis ou incapazes de fazer algo. E aí, isso tem gerado, gente, um grande quadro de mulheres órfãs com estresse,
ansiosas e depressivas, agindo, agindo por impulso e com muito medo. Mulheres que não sabem o que é intimidade. Mulheres que, por essa confrontação e de não querer viver algo intenso, vivem na superficialidade pelo medo. A maioria das mulheres, elas casadas estão, mas muitas delas não conseguem viver 100%. Não conseguem viver grandes porcentagens na sua vida com esse relacionamento. Intimidade. Por quê? Porque elas não mais acreditam na proteção nem do seu esposo mais. Imagine de Deus. E elas não entendem o porquê. Não conseguem ter uma intimidade com seu esposo profunda, a dois, não conseguem avançar na intimidade, não conseguem interagir. Isso são ataques órfãos, gente. Aí ela decide o quê? Ela decide se isolar e não interagir com nenhum. E aí, o mais drástico, ela não quer mais nenhum compromisso com nenhum homem, porque aqui já foi um ataque e afetou a sua afetividade. E aqui eu me volto para as mulheres. Você tem medo de viver? Porque isso é o intuito do inimigo, que você não viva. O que ele deseja, o que ele deseja é que você viva na orfandade e encher sua vida de medo. Que você não só procure, né, como Adão ficou procurando. Adão ficou procurando, eu estava nu. Não, você coloca uma capa, se fecha na sua redoma e acabou. Ninguém entra nesse coração impenetrável. Ninguém ganha sua atenção. Por quê? Pela orfandade, medo e insegurança. E aí vai roubando a sua atenção e você vai ficando incapaz de viver. E você vai vendo os anos passarem, e você nunca avançar. Entenda, a vida com o eterno, a vida para que nós venhamos nos libertar da estrutura do medo e da orfandade, ela está atrelada com a tua fé, com a tua coragem para que você venha acordar todos os dias. Só que esse acordar todos os dias é com a certeza que você é como se fosse um maratonista. Próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. É uma corrida, querido e querida. Ao saber que quando você caminha, está correndo nesse movimento, você deve entender, por mais que você não tenha resultado, mas você já sabe que com Deus o resultado é garantido. Por quê? Nós somos mais do que vencedores. E é a maneira que nós devemos acreditar. Ao saber que ele prometeu, ele estipulou, independentemente, gente. E aqui eu falo para você agora. Se houve ou não um investimento dos seus pais para com sua vida, para deixar você
Alguém forte e corajoso, né, Josué? Ousado, confiante. Isso eu quero dizer para você que chegou o momento de você buscar alguém que possa te dar um empurrão, para que você venha crer da maneira como Deus quer que você seja e você viva, porque o viver é praticar. Porque, gente, a orfandade, ela tem uma palavra que se chama covardia. Todo órfão, gente, ele é covarde. E a palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa coragem, a prática para poder avançar na sua vida de libertação, ela só pode vir por Deus. Quando nós nos colocamos no esconderijo do eterno. É isso o ambiente de segurança, o ambiente da paternidade. O outro ponto, gente, é a solidão. A solidão, ela está atrelada como se fosse realmente irmã do medo. Quanto mais nós nos sentimos sós, nós sentimos falta de intimidade. Quando nós temos o eterno, gente, não é a solidão, porque nós temos intimidade com ele. Porque a solidão é uma marca, gente. A solidão, ela foi adquirida pelo geracional, pelos nossos pais, e passou como uma maldição sobre a nossa vida. E a nossa decisão é para que nós venhamos quebrar isso, para adquirir, gente, relacionamento. Sair da estrutura da solidão. Porque, querido, tem muita solidão aí que muitos dizem, né? Ah, eu gosto aqui, viver só. Ah, eu não quero a ajuda de ninguém. Eu sozinho resolvo meus problemas. Ah, eu vivo a minha alegria, a minha liberdade aqui. Nunca nós poderemos, gente, viver só. Nós não podemos perder o elo, seja com nossos pais, por mais que eles sejam o que queiram ser, gente. Não depende de você. Você é só filho. Se coloque no seu lugar. Você não é pai do seu pai, porque aqui há uma desonra. Toma muito cuidado. Se você convive com seu pai, mas você está se tornando a mãe ou o pai dele, tá errado isso. Toma muito cuidado neste relacionamento, na influência. Deus nos fez primeiro para nos relacionar com Ele e depois com as outras pessoas. Isso mesmo. Relacionamento, Alda. Relacionamento. Sempre foi relacionamento. Então, a solidão ela é um problema, ela é uma estrutura, gente. E é também uma contaminação e maldição que precisa ser quebrada. Não tem história de viver carreira solo. Então, nós devemos mudar. Você sabia que tem solidão no meio do casal, gente? Casados, mas é como se fossem separados. E isso está acontecendo muito forte.
pelo ataque da orfandade. Casais que convivem dentro do mesmo ambiente, mas é como se fosse realmente separado. São individualistas. E aqui eu vou como um exemplo, né? Alguns colegas nossos, meu e da Blenda, nós ouvimos, né, como eles se relacionam a dois. Ah, a conta de luz é minha, a conta de água é tua, a compra, a feira é tua, ah, o pagamento aqui é teu. Isso não existe, gente. Isso, isso não existe na minha cabeça, nem muito menos da Blenda. Nós casamos, é uma só carne. Então não existe algo separado. Não existe finanças separadas. Não existe individualismo. Existe uma união, gente. Tudo nosso. Eu nunca entendi isso. E nunca vou entender que tipo de relacionamento é individualista assim. Isso não entra ninguém nunca me explica isso com base nenhuma. Isso não existe. Porque o individualismo ele está relacionado ao que eu não vou abrir mão das minhas razões, pensamentos, meus argumentos. E aí eu não reconheço, né, a importância do outro. E isso vai dentro do casamento. E o que acontece? Casamentos que se acabam dentro já, que eles nem percebem. Então, é preciso, gente, nós avançarmos, entendermos que, independente de qualquer coisa, os nossos relacionamentos não podem ser superficiais. Eles precisam ser profundos em Deus. Então, hoje eu quero que você entenda, analisa os seus relacionamentos, se são superficiais, se são medrosos, se você não tem capacidade de, eu vou avançar, eu quero avançar. Então se entrega para o eterno. Se entrega para o eterno para entender que você precisa dessa intimidade para quebrar realmente essas raízes órfãs da sua vida de amargura, orgulho, manipulação, de desconfiança e de medo. Então, que o Eterno te abençoe, que hoje seja um dia sobre a tua vida de muita paz, de reflexão, um dia em que você vai dar mais um passo para avançar no Eterno, um passo para avançar na busca pela sua paternidade atrelada a Ele. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.